Você já sentiu que Deus te chamou para algo, mas você não se sente preparado? Já teve aquele momento em que uma oportunidade surgiu, mas o medo e a insegurança tomaram conta? Você pensou, isso é grande demais para mim, eu não consigo, eu não sou capaz. Se você já passou por isso, saiba que não está sozinho. Até mesmo Moisés, um dos maiores líderes da história bíblica, enfrentou esse dilema. Ele tentou fugir do chamado de Deus. Ele achou que não era qualificado, mas Deus o escolheu e o capacitou para uma missão grandiosa: libertar o povo de Israel da escravidão no Egito. Hoje, vamos mergulhar nessa história e entender como a vida de Moisés pode nos ensinar sobre propósito, confiança e obediência. Moisés nasceu em um tempo de grande opressão. O faraó havia decretado que todos os meninos hebreus deveriam ser mortos ao nascer. Mas, pela fé de seus pais, Moisés foi colocado em um cesto e lançado no rio Nilo. E, por um plano divino, ele foi encontrado e adotado pela filha do faraó, crescendo como um príncipe no palácio. Ele teve acesso à melhor educação, riquezas e privilégios que poucos poderiam imaginar. Mas Moisés nunca esqueceu suas origens. Ele sabia que fazia parte do povo hebreu e, em determinado momento, tomou uma decisão que mudou sua vida para sempre. Ao ver um egípcio maltratando um hebreu, Moisés agiu impulsivamente e matou o egípcio. Temendo as consequências, ele fugiu para o deserto de Midian. De príncipe do Egito, ele se tornou um simples pastor de ovelha. Moisés passou 40 anos no deserto, longe do Egito, longe do povo de Deus, longe de tudo o que conhecia. Mas Deus ainda tinha um propósito para ele. Um dia, enquanto cuidava das ovelhas, Moisés teve um encontro sobrenatural com Deus. Uma sarça ardente apareceu diante dele. O fogo queimava, mas a planta não se consumia. Então, Deus falou. Isso está lá em Êxodo 3, versículo 10. Agora, pois, vem e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Deus estava dizendo, Moisés, você é o escolhido para libertar o meu povo. Mas, em vez de aceitar o chamado de Deus com confiança, Moisés começou a dar desculpas. Quem sou eu para ir até o faraó? Isso está lá em Êxodo 3, versículo 11. E se eles não acreditarem em mim? Isso está lá em Êxodo 4, versículo 1. Eu não sei falar bem. Isso está lá em Êxodo 4, versículo 10. Moisés estava com medo. Ele se sentia incapaz. Mas Deus respondeu com uma das promessas mais poderosas da Bíblia, que está lá em Êxodo 3, versículo 12. Eu estarei contigo. Deus não escolheu Moisés porque ele era perfeito. Deus o escolheu porque ele tinha um propósito e sabia que Moisés poderia cumpri-lo. E a verdade é que Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. Mesmo hesitante, Moisés obedeceu ao chamado e voltou ao Egito. Ele foi até Faraó e declarou: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo. Essa passagem está lá em Êxodo 5, versículo 1. Mas Faraó não queria libertar os israelitas. Então, Deus enviou as 10 pragas sobre o Egito, demonstrando seu poder. Água se transformou em sangue, rãs, piolhos e gafanhotos invadiram a terra, a escuridão cobriu o Egito e, por fim, a pior de todas as pragas, a morte dos primogênitos. Foi então que Faraó, finalmente, permitiu que os hebreus fossem livres. Mas a história não termina aí. Depois de deixar o Egito, Moisés e os israelitas se viram diante de um grande obstáculo, o Mar Vermelho. Atrás deles,
O exército de Faraó vinha furioso para capturá-los. Na frente, um imenso mar os impedia de seguir adiante. O povo começou a reclamar e duvidar, mas Moisés, cheio de fé, declarou: Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Essa passagem está lá em Êxodo 14, versículos 13 e 14. Então, Deus mandou Moisés erguer o cajado sobre as águas, e um dos maiores milagres da Bíblia aconteceu. O Mar Vermelho se abriu. O povo de Israel atravessou em terra seca, e quando os egípcios tentaram segui-los, o mar se fechou sobre eles. Deus mostrou que quando Ele chama, Ele provê o caminho. Mesmo depois da grande libertação, o povo ainda precisou atravessar 40 anos de deserto antes de chegar à Terra Prometida. Durante esse tempo, Deus ensinou lições valiosas a Moisés e ao povo. A primeira delas é confiança. Deus enviou maná do céu e água da rocha, mostrando que Ele sempre provê. A outra lição é obediência. Moisés recebeu os 10 mandamentos no Monte Sinai. A terceira lição é paciência. A jornada foi longa, mas Deus nunca os abandonou. Moisés não era perfeito. Ele teve seus erros, mas foi um líder escolhido por Deus. E mesmo sem entrar na Terra Prometida, seu legado permaneceu. Agora eu te pergunto, será que Deus está te chamando para algo maior, mas você tem dado desculpas? Você já se sentiu incapaz ou com medo de assumir um propósito? Já esteve em um deserto e se perguntou se Deus ainda estava contigo? A história de Moisés nos ensina que Deus não escolhe os mais fortes ou os mais preparados. Ele escolhe aqueles que confiam nele. Se Deus te chamou, Ele vai te capacitar. Como está lá em Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho pode abrir o caminho na sua vida. Então não fuja do seu chamado. Se levante, confie e caminhe na direção do propósito que Deus tem para você. Se essa mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários: Eu confio no chamado de Deus para a minha vida. Compartilhe essa palavra com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Inscreva-se no canal para receber mais estudos bíblicos, orações e reflexões. E se quiser ajudar esse projeto a alcançar mais pessoas, confira a descrição do vídeo e veja como colaborar. Que Deus te fortaleça e te conduza no propósito que Ele tem para a sua vida. Amém.